2 Reis 23, 25, e depois a gente vai abrir em 2 Crônicas 35, 21. O pessoal do telão, se quiser colocar, a gente até lê. Diz assim na minha tradução: nem antes nem depois de Josias houve um rei como ele, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças, de acordo com toda a lei de Moisés. Agora, 2 Crônicas, capítulo 35, no versículo 21. Neco, porém, enviou-lhe mensageiros dizendo: não interfiras nisso, ó rei de Judá. Desta vez não estou atacando a ti, mas a outro reino, com o qual estou em guerra. Deus me disse que me apegasse, por isso, para que te opores a Deus que estás comigo. Caso contrário, ele te destruirá. Não interfiras comigo, ó rei de Judá. Desta vez não estou atacando a ti, mas a outro reino com o qual estou em guerra. Deus me disse que se me apegasse, por isso, para que te opores a Deus que está contigo. Caso contrário, ele te destruirá. É um texto, obviamente, que está fora do contexto, mas que já já você vai entender o que eu estou falando. Essa semana eu vi um vídeo no Instagram do Padre Fábio de Mello, e eu tirei essa mensagem desse vídeo. É louco assim. O vídeo era o seguinte: era um cara que estava com uma moto, mostrando a moto para dois amigos, uma moto nova, eu até mostrei para o Lucas. E aí ele começa a acelerar a moto e mostrar para os amigos, e aí, parecia que estava numa oficina, Julio. E aí um dos amigos estava com 2 ferrinhos na mão, e ele começou a fazer um barulho assim atrás, e o dono da moto achou que o barulho era da moto, e a moto nova, e os amigos falando assim: olha, está com problema, e o cara acelerava e ele fazia um barulho com o ferrinho, e aí o cara falou, preocupado, aí ele começou a olhar a moto. Sabe quando a gente começa a inventar problema onde não existe? Sabe como a gente começa a procurar coisas que não estão aparentes? Quando eu olhei aquilo, eu falei: gente, 2020 foi assim, 2019 foi assim. 2019 foi um ano que, em alguns momentos, eu procurei algumas coisas que não era para ter procurado. E quem procura sempre acha, né? 2019 foi um ano que eu, inevitavelmente, fiz algumas coisas que não eram para ter feito. Que eu empreendi alguns esforços em alguns lugares que não eram. E eu procurei na Bíblia um personagem que fez isso. E eu queria falar um pouco sobre ele hoje, o rei Josias. A Bíblia fala que ele foi o melhor rei que a nação de Israel teve depois de Davi. O melhor rei que a nação de Israel já teve, com exceção de Davi. Josias, ele fez tudo o que era bom e era reto aos olhos do Senhor. Ele começou a reinar com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, o rei Josias começou a reinar. O seu pai e o seu avô foram os piores reis que a nação de Israel já teve. Sobretudo seu avô, chamado Manassés. O seu avô fez coisas que até os religiosos se escandalizaram. Que aqueles que eram idólatras, eles ficaram estarrecidos. Tamanha foi a força que ele teve em levantar postes, ídolos pagãos para a nação de Judá. Manassés, ele profanou o nome do Senhor, mas de uma forma terrível. Manassés, ele teve todos os seus dias como um rei temido, um rei odiado. E a Bíblia fala que na sua morte, antes dele morrer, ele se arrependeu. Mas na sua morte ninguém lamentou.
porque um velório de uma autoridade, de um rei, era algo muito respeitado, mas ninguém se importou com a morte dele. Ele levantou a adoração a tudo quanto é tipo de Deus pagão dentro de Judá, em Jerusalém. Ele colocou utensílios pagãos consagrados a Astarote, deusa dos assírios, dentro do templo de Salomão. Ele morreu, o seu filho Amon reinou durante 2 anos, pai de Josias. Houve uma conspiração do povo e acabou matando ele. Josias então foi empossado rei com 8 anos de idade. E a Bíblia fala que no 8º ano do seu reinado, ou seja, com 16 anos de idade, ele se voltou para o Deus de Davi. Ele começou a fazer aquilo que era reto aos olhos do Senhor. E ele começou a ouvir os escritos de Davi, e ele começou a se inclinar para isso. E ele começou a derrubar todo o poste ídolo pagão. Quando ele tinha 20 anos de idade, ele percorreu toda Judá. E ele começou a promover uma grande revolução, uma grande reforma. Ele foi um ponta de lança, sem sombra de dúvida, de um reavivamento que houve na nação de Judá. E ele começou a derrubar toda a adoração a qualquer tipo de Deus que não fosse o Deus verdadeiro. No templo do Senhor, ele tirou todos os utensílios e ele começou a queimar tudo que era profano. Ele começou a derrubar, ele começou a matar todos os sacerdotes pagãos. Ele fez uma grande revolução. E a Bíblia fala que tudo que ele fez, o Senhor era com ele, porque ele decidiu agradar o Senhor. Ele decidiu voluntariamente ouvir aquilo que Davi e Salomão fizeram de bom. Quando ele tinha 26 anos de idade, ele resolveu fazer uma reforma no templo de Salomão. Ele começou a reformar o templo. E durante essa reforma do templo, foi encontrado um rolo. Foi encontrado, alguns estudos dizem que o livro de Deuteronômio. E quando encontraram isso, foi um sumo sacerdote que encontrou, ele levou até uma profetisa, para que ela então falasse a mensagem que Deus tinha em relação àquele rolo, aquelas escrituras que estavam ali. E essa profetisa foi uma mulher, e é interessante porque uma das vezes que a Bíblia fala que uma mulher profetizou, Ulda, o nome dela. E ela profetizou e ela disse: o Senhor vai aniquilar Judá, ele vai castigar Judá, porque Judá tem profanado terrivelmente o nome do Senhor. Mas não vai ser no período do seu reinado, Josias, porque você tem se voltado para o Senhor, e você tem feito aquilo que é bom, aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Quando ele achou esse rolo, a lei, ele começou a cumprir item por item, e agradar ainda mais o Senhor. Ele começou a instituir coisas novas. Ele fez aquilo que há 600 anos não havia feito, que foi promover uma grande Páscoa, que a última que havia sido produzida foi na época de Samuel. Ele começou a matar os cavalos que eram consagrados ao sol. Ele começou a queimar as carruagens que eram consagradas ao Deus Sol. E ele começou a agradar o Senhor. Ele instituiu a adoração ao Senhor. E o povo começou a se voltar para o Senhor. E isso foi um feito extraordinário. Ele começou a se voltar para os necessitados, para os mais pobres. E ele foi adorado. E ele foi um rei extraordinário. Um cara que ficou para a história como o segundo melhor rei que a nação de Israel teve. Se eu pudesse configurar Josias nos dias de hoje, Jefferson, eu diria que Josias era um crente. Aquele cara fervoroso, cheio de Espírito Santo. Aquele cara que não tinha somente as boas obras. Ele tinha fé no coração, ele tinha a motivação certa, sabe, Caleb? Ele fazia tudo e ele fazia com a melhor motivação possível. Mas, como tudo na vida tem um mais, e como todo ser humano tem um mais, Josias, ele teve um mais na vida dele, na história dele. A Bíblia fala que os assírios, eles estavam em guerra contra os babilônios. E num determinado momento,
o rei chamado Neco II, ele era faraó, rei, ele se aliou aos assírios para ajudar nessa guerra contra os babilônios. E o rei Neco, ele se posicionou com o seu exército perto do rio Eufrates. E ao se posicionar com todo o seu exército diante do rio Eufrates, o rei Josias viu aquele grande e numeroso exército. E ele mandou preparar todo o seu exército para enfrentar o rei Neco. Porque se o Senhor era com ele, ele não tinha o que temer. Só que quando ele começou a preparar o exército dele, o rei Neco mandou uma mensagem para Josias, através de um mensageiro, dizendo para ele o seguinte: Josias, essa guerra não é contra você. Eu venho em nome do Senhor, e eu quero dizer para você que eu não vou lutar contra você. Eu estou aliado aos assírios, e eu vou lutar contra os babilônios. Então, por favor, escute o Deus que você serve. Eu não quero lutar contra você. Só que Josias, ele resolveu não ouvir. Sabe quando, no momento onde você precisa consultar o Senhor, você não consulta? Você acha que você está certo, porque você é crente, você vem na igreja, você ora, você tem boas obras. Ele esqueceu de um detalhe, ele não consultou o Senhor, ele não ouviu. E a Bíblia fala que ele foi para a guerra, só que ele se disfarçou, ele não foi como rei. Ele colocou uma roupa de soldado, e ele foi para a guerra disfarçado. E no meio da guerra, a Bíblia fala que eles estavam próximos ao rio Eufrates, numa grande planície. No meio da guerra, os flecheiros lançaram flechas, e uma das flechas atravessou o corpo dele. Ele foi atingido por uma flecha, e ele disse para os seus soldados: eu preciso voltar, porque eu fui terrivelmente ferido. Escute, alguém que temia a Deus, alguém que estava no centro da vontade de Deus, mas alguém que guerreou uma guerra que não era para ele guerrear, alguém que estava lutando no tempo que não era para lutar, e ele morreu. O seu sucessor, um dos seus filhos, reinou durante 3 meses, e o rei Neco conquistou a nação de Judá, subjugou e colocou alguém para governar naquele lugar. Eu trago uma mensagem nessa noite de retrospectiva para esse ano de 2019, e eu começo a perguntar para você, para que você possa fazer uma análise desse ano de 2019, quantas foram as guerras que nesse ano você enfrentou que não eram para você enfrentar? Quantas foram as vezes que você tentou abraçar o mundo e ajudar todo mundo, e querer resolver o problema de todos, e você se sobrecarregou? Quanta energia você gastou nesse ano em coisas que não era para você gastar? Quanto tempo você gastou? Quanto tempo você perdeu? Quanta coisa você fez que não era para você fazer, que o Senhor não chamou você para fazer? Escute isso, eu trouxe o exemplo de um rei, que foi o segundo melhor rei, e a gente pode considerar esse rei aqui como alguém que está hoje dentro da igreja, no centro da vontade de Deus, fazendo tudo que é certo, mas num determinado momento resolveu fazer aquilo que não era para fazer. Eu confesso que ao preparar essa mensagem, eu pensei em algumas coisas durante esse ano, em algumas coisas. O Barreto, ele diz uma frase bacana, quando ele vê alguém que está arrumando um problema, sabe quando alguém está arrumando um problema para si mesmo? Barreto fala assim: rapaz, o cara está pegando a prova com a mão, cara. O cara está indo lá e pegando a prova com a mão. Tem gente que é assim, está pegando a prova com a mão, está fazendo o que não foi chamado para fazer. Por isso eu queria trazer algumas observações para nós aqui nessa noite, para mim também principalmente. A primeira delas é que, sem sombra de dúvidas, a gente precisa discernir as estações. A gente precisa entender, e essa observação eu tirei da mensagem do Felipe Vilela. Ele diz: você tem que saber em que tempo você está. As estações, elas são formadas de primavera, verão, outono e inverno, e você precisa entender em que fase da sua vida você está. Vou citar um exemplo: na igreja, por exemplo, tem gente que está aqui no culto em estações erradas. Tem gente que na hora do louvor está lendo a palavra, tem gente que na hora da palavra desce para beber água ou para ir no banheiro. Você entende que você está em dissintonia? Tem gente que é assim. Davi, ele não discerniu as estações, e por isso
Quando era para estar na guerra, ele ficou em casa. Acordou tarde, falou, não estou afim, eu sou rei, eu posso. Porque afinal de contas tem uma frase que legitima quando a gente quer fazer aquilo que não deve, né? Porque afinal de contas eu posso. Afinal de contas eu mereço, eu posso. E aí você faz o que não é para você fazer, e você acha que porque tudo que você faz o Senhor é com você, e você se enfia onde não é para você se enfiar, sem consultar o Senhor. E aí não é porque sempre deu certo que agora vai dar certo. Tudo na vida tem um preço. Tudo que a gente faz, a gente está numa lei que rege o universo, que não está na Bíblia, mas Gálatas 6:7 legitima ela, que essa lei é uma lei de ação e reação. De Deus ninguém pode escarnecer, ou, segundo o Eugene Peterson, ninguém faz Deus de bobo. Aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Esse ano eu, por muitas vezes, quis ajudar muitas pessoas, e em alguns momentos eu me prejudiquei. Eu disse isso aqui num dia. Pessoas me mandavam mensagem e falavam assim para mim, pastor, tem como o senhor me atender hoje? É muito importante, porque todo mundo é muito importante, gente. E eu indo para a faculdade, eu falei assim, poxa irmãos, pastor, por favor, é importante. Aí eu vinha para a igreja, não ia para a faculdade. Aí eu chegava em casa para almoçar, a Carla falava assim para mim, e aí amor, como é que foi na faculdade? Aí eu falei, não fui, tive que resolver um problema na igreja. Ela falava assim para mim, você quando vai na igreja, você não sai da igreja. E aí na terça-feira, uma terça-feira eu fiz isso, outra terça-feira eu fiz isso, outra terça-feira eu fiz isso, e um dia eu cheguei lá na faculdade, e estava um círculo assim, eu não entendi muito bem, falei, o que está acontecendo, gente? Apresentação de trabalho, você não fez o trabalho? Aí eu falei, não, eu estou meio que sem vir aqui algumas semanas. Você entende quando a gente quer fazer aquilo que a gente não tem que fazer, cara? Você entende quando a gente, a todo momento, quer ajudar todo mundo, a gente quer ser solícito? Porque resolver o problema dos outros é fácil, difícil é o nosso, né? Sempre. O problema do outro, ele é fácil demais de ser resolvido. Josias, ele morreu, mas hoje nós temos a oportunidade de aprender com ele. Porque, sem sombra de dúvidas, o ensinamento ele fica. E ele fica para nós. A segunda coisa que eu queria trazer para nós aqui é cuidado com aquilo que tem tentado tirar o seu foco. Porque muitas são as vezes que nessa caminhada, coisas e até pessoas vão entrar na história da nossa vida para nos tirar o foco, para nos tirar a atenção. E escute o que eu vou dizer, você não precisa se distrair muito. Outro dia eu li uma ilustração no livro dos avivalistas, do Bill Johnson, e ele diz o seguinte, se você pegar 2 navios e colocar um do lado do outro, numa saída de um porto, você pegar 5 graus de um navio, e alinhar 5 graus para a direita, os dois eles vão sair em linha reta, mas eles vão chegar em destinos totalmente diferentes. Isso nos ensina que basta uma pequena guinada no volante, que vai fazer que a gente chegue num lugar diferente que a gente imaginou. 2019 foi um ano muito difícil para muita gente, mas ele poderia ser um ano mais fácil, se os conselhos de Josias pudessem ter alcançado o nosso coração, talvez no início desse ano. Quantos aqui reconhecem que empreenderam força onde não era para ser empreendido, que se colocaram em guerras que não eram para guerrear, através da ilustração? Quantos? Levante sua mão, eu quero conhecer você, e eu sou uma dessas pessoas. 2020 está aí, e eu pergunto para você, o que você vai fazer para entrar nesse novo ano? Qual será o seu posicionamento diante disso? O Pablo Marçal, ele tem uma frase bacana, né, o Caleb? O Caleb gosta dele. Uma frase delicada, ele fala assim, vai cuidar da tua vida, rapaz. Ele fala, vai cuidar da tua vida, cara.
E essa frase é totalmente pertinente, porque a gente às vezes cuida de tudo, menos da nossa vida, menos daquilo que é importante, menos daquilo que precisa ser cuidado. A gente cuida até de quem está falando mal da gente. Ei, preste atenção, se estão falando mal de você é porque se preocupam com você, bem ou mal. Eu aprendi na minha vida que o combustível do crítico é sempre a resposta. Por isso responda, e você vai ter um debate. Não responda porque a palavra branda, ela desvia o furor. A Bíblia fala isso. No outro dia uma pessoa o Barreto estava comigo, uma pessoa estava muito chateada. Pensa numa pessoa chateada, eu não posso falar o que foi, que ela está aqui, senão... Mas estava chateado, e aí, quando me mandou aquela mensagenzinha, eu falei, Barreto, olha aqui. Aí Barreto, coraçãozinho está inflamado, hein? Aí eu peguei e mandei uma mensagem que eu não vou dizer, senão a pessoa vai saber. E aí a pessoa me respondeu mansamente. Aí eu falei para Barreto, a palavra branda desvia o furor. Nós fomos chamados para ser conciliadores. E não fomos chamados para ser instrumentos de guerra. Por isso, não procure ficar se justificando. Você tem um advogado. E nós temos vários advogados, vamos receber mais um aqui hoje. E o interessante é que da profissão de advocacia, a doutora Juliana está aqui, quando a gente está diante de um júri, quem fala por nós é sempre o advogado. E se em algum momento você querer se justificar, o advogado falou, você não pode falar, porque quem tem que falar sou eu. E quantas são as vezes que nós queremos falar diante de situações que nos achamos injustiçados? Se a Bíblia fala que nós temos um advogado constituído por nós, que é o Senhor, então todas as vezes que você tenta tomar a frente e dizer, não, eu vou me defender, porque isso é uma injustiça, eu acredito que o nosso advogado, que é o Senhor, ele vai falar, então eu vou deixar você se justificar, porque eu te justifiquei, mas você está querendo se justificar, então, até que a gente vê um momento que não tem mais o que falar, então o Senhor, ele diz, tá bom, eu sou o seu advogado. Então, se você está passando luta, dificuldade, se as pessoas estão falando mal de você, fique tranquilo, não existe um homem e uma mulher de Deus que não passou por isso. Os níveis de guerras que nós vivemos, irmãos, eles são proporcionais ao nível de maturidade que nós temos alcançado. Se você quer alcançar um nível de maturidade maior, mais profundo em Deus em 2020, é inevitável que você entenda que vai vir luta por aí. Paulo, ele disse em uma das cartas, eis que uma porta foi-me aberta, ele diz uma grande, eis que uma grande porta me foi aberta, aí, vírgula, e muitos adversários se levantaram. Observe que ele dá muito ênfase à porta, mas ele não esquece de dizer dos adversários. Por quê? Porque não existe porta aberta que vai ter só facilidade, vai ter dificuldade. Por isso é importante que você cuide da sua saúde emocional. Escute o que eu vou falar, é precioso isso. Abra a janela do seu entendimento, não é porque você é crente, salvo em Jesus Cristo, batizado no Espírito Santo, batizado nas águas, que você não precisa ser aperfeiçoado em Deus. A Bíblia fala sobre um homem chamado Davi, o melhor rei que a nação de Israel teve. Davi, ele é venerado em Israel até hoje, pelos judeus, por nós. Temos um carinho muito especial por esse personagem. Mas Davi, sendo um homem segundo o coração, repita, segundo o coração de Deus. Mais forte, segundo o coração de Deus. Davi era segundo o coração de Deus, irmãos. Segundo o coração de Deus. Deus pegou Davi e falou, tá vendo? Ele é modelo, é segundo o meu coração. Eu quero que todo mundo seja como ele. Davi era crente. Mas mesmo Davi sendo segundo o coração de Deus, Davi tinha sérios problemas emocionais, sérios problemas. Isso quer dizer que se você não buscar a cura, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, o problema vai ficar aí. Porque ele era um excelente rei para a nação de Israel, mas ele era um péssimo marido para as esposas. Ele era um maravilhoso rei para o seu exército, mas ele era um péssimo pai para os filhos dele. Eu pergunto para você, por que que Deus não resolveu o problema dele com os filhos e com a mulher? Porque isso não compete a Deus.
No outro dia uma pessoa chegou para mim, almoçando, e falou assim para mim: eu queria te fazer uma pergunta, você é estudante de psicologia, em qual momento que existe um conflito entre a psicologia e a espiritualidade? Eu falei: em nenhum momento, elas se complementam. Aí ele falou: não é possível porque a Bíblia fala que Deus cura tudo. E aí na hora eu me lembrei de Davi, eu falei: cura, Deus cura tudo, mas tem coisa que Deus não cura, porque não compete a ele. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Deus não resolveu o problema dele com os filhos. Por quê? Porque o problema deles com os filhos estava ligado ao reflexo da relação dele com o pai dele. Davi deveria ter buscado resolver isso. Davi deveria ter buscado ressignificar isso na vida dele. Ele não buscou, ele buscou outras prioridades. Por isso eu digo para você que não tem tido saúde emocional, você tem que buscar isso. Você precisa avaliar a forma que você tem se relacionado com as pessoas. Se você tem estado muito irritadiço, se você não tem reconhecido as suas atitudes, se você tem sido uma pessoa destemperada, agressiva, nas palavras. A Bíblia fala de um homem chamado Moisés, e a Bíblia, quando faz menção a Moisés, fala que ele é um homem, alguém sabe? Um homem manso, mas nem sempre foi assim, porque a Bíblia diz que ao ver um egípcio subjugando um hebreu, ele foi lá e matou, ele não resistiu, ele foi colérico. Então ele nem sempre foi manso. Moisés precisou de 40 anos no deserto, né, meu irmão? 40 anos no deserto para se tornar alguém manso. Você começa a entender os processos da vida? Se você não tem sido alguém manso, e se você não tem reconhecido o seu comportamento, você precisa buscar ajuda. Vai na célula, lê a palavra, vai no monte, vai orar, pede ajuda para o pastor, para o líder de célula, jejua, ora, vai no psicólogo, vai no psiquiatra. Alguma coisa você tem que fazer mesmo sendo segundo o coração de Deus. Se você não resolver isso, tem coisas que não é Deus que vai operar na sua vida, porque tem coisas que nem você sabe que precisa. Você acha que Davi sabia que precisava resolver esse problema? Problema para ele eram outros que ele resolvia, e esses ele não dava importância. E aí a gente começa a entender e ver que as coisas, elas fazem muito mais sentido do que a gente imagina na nossa vida. Eclesiastes, eu já preguei muitos casamentos nesse texto, 9, versículo 10 diz: o que vier a tua mão para fazer, faze-o com toda a tua força, pois para onde vai, não há força, não há conhecimento. Ou seja, Salomão diz: o que vier a tua mão para fazer, faz com toda a tua força, porque o dia que você morrer, você não vai precisar disso. Só que Salomão diz para fazer com toda a tua força. Salomão não fala para você fazer além das suas forças, e tem gente que está fazendo as coisas além das forças, além do que é para fazer. E quando você faz além do que você consegue fazer, você primeiro não vai conseguir, você vai cansar, você não vai caminhar, e você vai se atrapalhar. Quantos estão aqui ainda? Digam amém. Conselhos preciosos para que 2020 seja o melhor ano da história das nossas vidas. Terceiro ponto: seja intencional. Errou? Confesse. Errou? Reconheça, peça perdão. Acertou? Celebre. Nós somos tendenciosos a dar valor mais ao erro do que ao acerto. Você precisa aprender a comemorar mais as coisas. Você precisa aprender a dar valor mais às conquistas do que às provas, porque a gente dá valor às provas, e quando a vitória vem, a gente diz: glória a Deus, aleluia. Você já parou para pensar que a gente dá muito mais valor à prova? Tiago, capítulo 5, ele fala o seguinte: se há alguém ansioso dentre vós, ore. Se há alguém alegre dentre vós, cante louvores. Se há alguém enfermo dentre vós, chame os presbíteros para que eles imponham as mãos. Então a gente tem que ser intencional. A nossa caminhada existencial, ela tem que ser proposital. Você tem que saber o que você está fazendo. Não é entrar num ano e falando: não, vai dar tudo certo, em nome de Jesus, e com fé em Deus, o Senhor vai. Não, é você. Vai nessa tua força, é você.
Não coloca Deus não, porque a bênção já está com você. Não existe nada que Deus precise fazer por você que Ele já não tenha feito, Ele já fez. Você já é abençoado, você não vai ser abençoado, porque você já é. Como é que vai ser abençoado aquele que já é? Nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Agora é comigo, repita, agora é comigo. Agora é comigo. Diga para a pessoa que está do seu lado, agora é comigo. Fala, Jéssica. Ela não vai acreditar não, agora é comigo. É isso aí. Eu escrevi aqui sobre Eliseu, né? Um grande profeta de Deus, ele sucedeu Elias. Você imagina um profeta de Deus, cara. Um cara que chegou para Elias e ele falou que era a porção dobrada. Ele não pediu, sabe, bênção para ele. Ele falou o seguinte: eu quero, como a bênção de primogenitura, que tinha uma parte a mais. Ele disse: eu quero a bênção de primogenitura tua. Aí Elias falou para ele: ó, se você estiver junto comigo, quando eu subir, você vai ser. Pensa num cara com autoridade. Pensa num cara cheio de Espírito Santo, Eliseu. Mas pensa num homem descontrolado, destemperado. Nós estamos falando de um profeta do Antigo Testamento. Vocês estão entendendo? A Bíblia fala que ele estava passando numa rua, 42 jovens, ele era careca. Se você é careca, eu vou citar você aqui agora. E os meninos chegaram para ele e falaram: ei, careca! Ele assoviou, veio uma ursa, matou os 42 meninos, que eram filhos de profeta que estudavam na escola que Elias havia construído. Olha só, cara, olha o temperamento desse cara, que era um homem de Deus, que sinalizava para o povo a palavra de Deus. Como tem sido as minhas e as suas atitudes nesse ano? Quando às vezes alguém fala uma palavra ou alguma coisa que você não gosta, vira um ouriço. Não, por favor, não se denuncie, apesar de estar escuro. A gente vê isso, irmãos. Nós estamos falando de homens e mulheres de Deus aqui, pessoas comuns, mas que eram cheios de Deus, mas que tiveram na sua biografia problemas, como eu e você que temos, mas que nós não podemos deixar esses problemas aqui a vida inteira. Vou contar um testemunho pessoal aqui. Quando eu cheguei no CEI de Cabo Frio, 14 anos atrás, eu vim de uma outra instituição, me converti aqui. Eu vim ferido, e eu fiquei 2 anos na igreja, estava no último banco lá, 2 anos, sentado no último banco. Aí um dia o pastor ele foi e falou o seguinte: ó, porque acabava o culto, eu falava para Carla: acabou, vamos embora logo. Eu só esperava a bênção e eu ia. Eu dizimava no envelope de dízimo em branco, não botava o meu nome porque eu não era membro, mas eu já tinha um compromisso com o Senhor. Eu pegava e botava um X. Aí o pastor um dia ele quis falar comigo, ele foi para a porta, pediu para um obreiro da bênção apostólica, ele foi para a porta. Aí ele parou e ele falou assim: ô rapaz, quando eu passei assim pelo canto querendo fugir, né? Ele falou: rapaz, eu tenho te visto aqui já há muito tempo, eu pergunto a todo mundo sobre você e ninguém sabe quem é você. Você vem com a sua esposa? Eu falei: é. Então, como é que eu faço para a gente tomar um café? Eu falei: vamos marcar. Marcamos um café. Ele chegou para mim e falou assim: jovem, aqueles papos de pastor, né? Deus tem uma obra muito grande na sua vida. E eu falei: amém. E ele disse para mim: então, cara, como é que a gente faz para ativar o ministério que Deus tem na sua vida? E eu falei para ele: pastor, eu vou te falar, eu estou tranquilo, cara, igreja tem muito problema, sabe? Você vai reconhecer esse discurso. Eu não quero me envolver, sabe como é que é? A igreja tem problema, eu já tive decepção na outra igreja. Eu falei isso. Eu não quero nem me envolver, eu só quero participar do culto, eu quero ficar sentado aqui no último banco. Aí ele virou para mim e falou assim: vem cá, você acha que Deus tirou você, de onde Ele tirou você, para você limpar o banco da igreja com essa calça que você vem todo domingo? Pensa numa chinelada, né, cara? E eu falei: eu recebo essa palavra sua, e eu acredito que ela é de Deus, mas eu estou no meu momento, eu sei o que eu estou fazendo. A gente sempre sabe. E eu fiquei 2 anos ali,
E eu me lembro que num dia uma pessoa chegou para mim e ela falou: você é um jovem pastor de uma igreja grande? Caramba! E quando me falaram isso pela primeira vez, a impressão que eu tive que já era para eu estar fazendo o que eu estou fazendo há muito mais tempo. Sabe por quê? Porque eu perdi tempo da minha vida. Já eram para as obras que Deus tem realizado na minha vida estarem sendo realizadas há muito mais tempo, porque eu atrasei os planos e projetos de Deus na minha vida, que eu me lembro por 2 anos. E eu pergunto para você: será que você tem atrapalhado Deus? Será que você tem se colocado não como um cara cumpridor das promessas de Deus na sua vida, mas você tem bloqueado aquilo que Deus quer para você? Escute isso, irmãos. Existem coisas que Deus não vai fazer por você. Você vai vir na igreja, vai voltar, vai vir. A gente vai receber 15 pessoas. Teve gente que falou que está desde março aqui na igreja. Está desde março e não decidiu um compromisso. Glória a Deus que antes do fim do ano veio aqui e falou: cara, eu quero. Chega, eu não quero que 2020 seja como esse ano. Pelo amor de Deus, você está flutuando aí, isso é o quê? Eu sou do SEI. Tem gente que me pergunta: fulano está lá, aí eu mostro a foto. Aí eu olho, irmãos, eu falo assim: tá não. Tá. Irmão, diante de Deus, várias vezes aconteceu isso. Tá lá, não tá não, tá. Sabe por quê? Porque todo mundo que recebe aqui, todo mundo que a gente recebe aqui na igreja, toma um café comigo aqui. Eu conheço pelo nome, eu faço questão. Por quê? Porque é o meu trabalho. Aí fala: não, eu estou no SEI, não tá quantos anos? Está 1 ano, não tá igual a minha lá atrás, que ficou 2 anos, não era nem membro. Sabe a palavra membro? Membro do corpo. Masculino, membro, professora de português aqui, Carlinhos. Então você que é mulher, você é membro do corpo de Cristo. Então decida romper, decida viver o que você nunca viveu, decida experimentar da parte de Deus. 2020 está aí. Antes disso, pare de querer criar problema para você, pare de querer inventar problema onde não existe. Eu vou falar, meu Deus. No dia eu fui essas minhas visitas, fui numa visita na casa de uma pessoa, não vou falar porque está aqui também, meu Deus. Aí a pessoa sentiu um negócio no pescoço, gente, puxar no pescoço. Aí falou para a família: não, estou sentindo um negócio no pescoço. Primeira coisa, vamos consultar o Senhor. Aonde? No Google, né? Aí você vai no Google, o que tem lá, né? Tem morte, tem câncer, está puxando, está um gangrena, está um negócio. Cara, você vai vir no Google, o Google vai matar a pessoa. Então a gente tem que ter esse controle emocional. A gente tem que ter saúde emocional. É claro que a gente tem que investigar, tem que ir no médico, mas a gente tem que confiar em Deus, porque senão a gente é roubado da gente. Senão a todo momento as situações elas nos roubam, a gente perde o controle, a gente não sabe o que vai fazer. Não faça isso. Se você quer que 2020 seja o melhor ano da sua vida, você precisa ser intencional. Você precisa ter o controle, o domínio das suas emoções. Nesse ano eu comecei a estagiar na faculdade, lá na Veiga, e eu comecei a atender pessoas lá. E aí a doutora que me supervisiona, ela chegou para mim e falou assim: você sabe que tem que fazer terapia, né? Aí eu falei: sei. Ou seja, eu ser consultado com alguém. Eu falei. Aí ela perguntou: você tem algum problema com isso? Aí eu falei: eu? Nenhum problema. Sou resolvido com isso. Sou pastor não tem nem problema, né? Aí ela falou: você quer uma indicação de alguns nomes para você fazer? Eu falei: sim, me passa. Aí ela me passou. Aí passou uma semana, passaram-se 2 semanas, e ela disse para mim: você está fazendo com quem? Eu falei: então, eu estou vendo ainda. E ela falou: vê logo, porque tem que ver. Passaram-se mais uma semana, 2 semanas, e aí um dia eu cheguei para pegar uma ficha de atendimento, para atender uma outra pessoa, e ela falou: você está fazendo com quem? E eu daqui, não entendi ninguém. Já falei para você? E aí eu liguei e eu marquei. Aí quando eu cheguei na terapeuta, eu falei assim: eu tenho 3 questões para resolver só, não vou vir aqui ficar... Sou estudante de psicologia, sou pastor, né? Eu não falei isso, mas eu pensei. E não adianta eu enganar vocês, porque a Deus eu não engano. E eu tenho que ser quem eu sou para Deus. E se eu sou para Ele, eu sou para vocês. E eu falei: eu tenho 3 questões aqui para resolver.
Só tem essas 3, falei para ela. Perder tempo com outras coisas. E ela falou, tudo bem, tranquilo. Sabe alguém que está concordando com alguém, falando assim, não sabe de nada, meu irmão. E as gavetas começaram a abrir, os armários começaram a abrir. Eu falei, meu Deus, que doideira é essa? Só que depois de alguns meses eu percebo que eu estou muito mais inteiro, porque eu passei a me conhecer melhor. Agora, se você acha que tudo na sua vida Jesus vai resolver, mesmo sem você colocar diante dele, porque escute, por isso que eu falo para as pessoas irem no Amós. Por quê? O Amós vai resolver os problemas da tua vida? Não, o Amós vai sinalizar para você coisas que precisam ser resolvidas, e aí, o que você vai fazer com isso é problema seu, porque tem coisas que precisam ser resolvidas da sua infância, coisas que refletem hoje. Davi, ele era assim. Davi, ele não conseguia ter relacionamento com os filhos, por causa da relação com o pai. Aí eu pergunto para você, por que Deus não curou isso? Porque ele não procurou ajuda, porque ele não sinalizou que isso era um problema para ele. O que Davi fez? Davi escondeu isso. Você entende? Quando você esconde e não quer que ninguém saiba, eu quero dizer para você que se você não ouvir esses conselhos sábios que o Senhor está trazendo para você hoje, 2020, vai ser a mesma coisa de 2019, porque tem coisa que é você que precisa trazer luz. Você tem que abrir e falar, Espírito Santo entra, limpa, varre, faz tudo, e aí, meu, ele faz o que ninguém faz. Agora, para isso, a gente tem que se posicionar diante dele, porque eu aprendi na minha vida que o lixo emocional, ele só sai quando a gente coloca na porta. Na sua casa, eu não sei quantas pessoas são, na minha casa são 3 pessoas, eu, Carla e Tito, não posso chamar o cachorrinho de pessoa ainda. São 3 pessoas, mas eu vou te falar a quantidade de lixo que a gente produz, Jeff, isso é absurda, eu fico impressionado. É muito lixo, irmão, porque tudo vem em embalagem, saco, é muito lixo. E eu fico com a função, se Carla estiver ouvindo, ela vai agora dizer que é mentira, meu Deus. É ruim você pregar com a esposa ouvindo, gente, que você não pode vacilar. Eu fico com a função de botar o lixo do lado de fora, mas eu não boto. Irmãos, e é muito lixo para botar do lado de fora. É engraçado que eu boto às vezes na porta, do lado de dentro ali, sabe? Porque tem um horário para ele passar, então eu sempre falo assim, não, vou deixar aqui, porque aí depois eu boto, porque ele não passa na minha rua ali. Ele passa só na transversal. E aí eu falo assim, não, depois eu levo, preguiça de ir na esquina jogar o lixo. E aí o lixo fica ali. O lixeiro não pega o lixo porque está do lado de dentro. Eu tenho que pegar o lixo, colocar do lado de fora, e aí sim o lixeiro vai pegar e levar. Você acha que o Espírito Santo vai aí dentro, vai limpar o que você não colocar para fora? Não foi assim com Davi? Não foi assim com todos esses personagens, Moisés que eu citei? Você precisa colocar isso para fora. Você precisa dizer, eu quero me livrar disso. Eu quero ressignificar isso. Eu quero receber cura nessa área da minha vida. Se coloque de pé, o Ministério de Louvor pode subir. Deus trouxe você aqui hoje para ouvir essa mensagem, para fazer você refletir. Mensagem boa é aquela que nos provoca desconforto. Mensagem que massageia o nosso ego, na maioria das vezes, escute o que eu vou dizer, ela vai produzir alguns momentos de euforia dentro do seu ser. Mensagens que desconfortam você, vai levar você para um lugar fora da zona de conforto. Se existe um lugar que a gente gosta de estar, é zona de conforto, um lugar tranquilo, um lugar agradável, mas zona de conforto não leva ninguém para lugar nenhum. Se você quer viver o que você não viveu em 2020, você precisa cuidar da tua vida. Então diga para a pessoa que está do seu lado, vai cuidar da tua vida. Queria que você fechasse seus olhos, e eu queria que você refletisse, que você começasse a fazer uma retrospectiva sobre esse ano de 2019.
muitos acertos, alguns erros, coisas que você gostaria de repetir em 2020, coisas que você definitivamente quer abolir para 2020. Mas o fato é que, assim como em Apocalipse, Deus hoje coloca diante de nós uma porta aberta. Eis que eu ponho diante de vós uma porta aberta, e essa porta se chama 2020. O que eu e você vamos fazer com isso não depende de Deus, porque nós já temos a palavra de vida eterna, nós já temos o sim e o amém do céu, nós já temos todas as promessas de Deus. E aí, o que eu vou fazer? Eu definitivamente vou viver os melhores dias da minha vida, mas eu sei que para isso eu tenho que mexer em áreas que há muito tempo eu não mexo. Eu sei que tenho que fazer coisas que eu não gosto de fazer, e principalmente eu sei que eu tenho que permitir que Deus chegue em lugares da minha vida que Ele ainda não chegou. Se você deseja definitivamente não cometer os mesmos erros que você cometeu, a pessoa que está do seu lado, sua mulher, seu marido, quem está do seu lado aí, eu falei de homens que foram infinitamente melhores do que eu e você. Davi, Moisés, Isaías, foi Isaías que eu falei? Jeremias, obrigado aí, o pessoal está ligado, e Josias. E aí eu me coloco nessa situação. Não precisa ter retalava-saia, characã, não. O que precisa ter entendimento, porque se houver entendimento vai haver mudança na sua vida, porque você tem o sim e o amém.